canal Você Está no Ventando, a Verdade de Volta. Eu sou Valdileme e eu estou aqui para dar continuidade a mais uma cena, uma análise, um capítulo de análise sobre os eventos que estão ocorrendo no Oriente Médio, né? A famosa questão palestina. Se você está nos vindo aqui pela primeira vez no nosso canal, eu vou sugerir que para compreender todo esse procedimento, você dê uma acessada nos outros vídeos anteriores para compreender e se atualizar até aqui, da onde a gente vai chegar. Porque o nosso tempo é curto, aí não dá para me fazer as reminiscências do passado com muitos detalhes. Então, sugiro que você vá lá nos outros vídeos. Se tiver também vindo pela primeira vez, aproveita, dá uma inscriçãozinha aí, aperta o sininho para receber as notificações e também pode participar com seus comentários. Bom, nós vimos, no último capítulo, nós ficamos na situação da Declaração Balfour, a situação dos judeus retornando para a Palestina, o movimento sionista financiando a volta dos judeus europeus e da América do Norte para a região da Palestina, a disputa de volta, né, pelas terras, a compra de terras, a organização de kibbutz, e a organização da Haganah para dar segurança a isso aí. Isso tudo no decorrer do começo do século XX, né? Então, nós tivemos então a Declaração Balfour, só que eu gostaria de retornar uma coisa, que isso é muito importante para quando chegar o momento da valoração da análise, né? Avaliar os pesos, as responsabilidades. E o que é essa coisa? Que eu não falei da outra vez, mas eu não falei porque eu pretendia usar isso em outro momento, mas eu vejo que é necessário falar aqui agora, senão vai quebrar o nosso raciocínio. Do que é que eu estou falando? Olha só, a declaração do ministro de Negócios do Império Britânico, a famosa Declaração Balfour, ela foi em 1917. O ano anterior, 1916, como já estava em curso a guerra, e o Império Britânico estava investindo muito para derrotar tanto a Alemanha quanto o Império Turco-Otomano, o representante do Império Britânico se comprometeu com um saudita de que os árabes, no caso, e aí seria um compromisso com os árabes, ao contrário do que foi no ano seguinte com a Balfour, era que precisava da ajuda dos árabes na região da Península Arábica para se confrontar com o Império Turco-Otomano. E essa ajuda dos árabes iria ser retribuída posteriormente com o final da guerra, com a queda do Império Turco, com autonomia e tal. E, de certa forma, convenceu os árabes a ajudar o Império Britânico a derrotar os turcos otomanos ali na região da Península Arábica. Isso foi um ano antes da declaração feita aos sionistas. E no ano de 17 aí já fez a declaração. Naquele momento, quando essa coisa da declaração Balfour se tornou pública, os árabes descobriram que foram traídos, né? Que caíram num conto de vigário. Aí houve muita indignação, porque de fato foi uma ação de má fé. Mas isso só vai se refletir, a gente vai ver o resultado dessas ações posteriormente, quando a coisa engrossar. Porque quando é que a coisa engrossa? Ora, e ali foi uma derrota que a Alemanha, ao se render, ao assinar o Tratado de Paz, em 1919, o Tratado de Versalhes, ela na realidade foi muito humilhada. E a consequência da humilhação da Alemanha foi uma coisa muito triste para as próximas décadas da Europa, né? E qual foi essa coisa muito triste? É que a condição política, econômica em que a Alemanha ficou abriu espaço para o surgimento, através do povo, né? Através do voto popular, do cara que ia destruir a Europa 3 décadas depois, né? Que foi exatamente o Hitler, o austríaco Adolf Hitler. Um primeiro momento ele tentou, no posto da cervejaria, um golpe, não conseguiu sucesso no golpe, foi preso. Na prisão escreveu um livro que para os arianos era considerado um clássico, o nome do livro, Mein Kampf, Minha Luta. E neste livro ele descrevia literalmente qual tipo de tratamento teria que dar para os judeus.
É verdade que no decorrer da guerra, depois desse tratamento, ele estendeu a ciganos, comunistas, outros ocidentais e tal. Tratar diferente os arianos num estágio e o restante da humanidade em outro estágio. Mas especificamente o judeu foi a situação que todos tomaram conhecimento depois que a guerra acabou, quando descobriram as tragédias nos campos de concentração. Mas então, olha só, ou seja, o Império Britânico, que teve uma guerra porque queria disputar influência e poder, tanto para a situação da indústria alemã que estava nascendo na Europa, estava se tornando um grande concorrente dele, quanto o Império Turco, que precisava tomar as áreas que tinha ali, a região da Península Arábica, e botar sua influência pelo Mar Vermelho, Canal de Suez, porque precisava ter, era a forma, vamos dizer assim, era uma rota necessária para o Império Britânico por conta das colônias que tinha na Ásia. A Índia era o grande exemplo disso. Mas nós vamos ver isso tudo depois. Vai ter um momento específico que a gente vai tratar dessas necessidades geopolíticas do Império Britânico ali naquela região da Península Arábica. Mas o que eu quero dizer é, surgiu na Europa um movimento que ia ser um prejuízo muito grande para o povo hebreu, né? O genocídio, um holocausto. A rigor, a propósito, no livro do Hitler, por exemplo, existia literalmente mais ou menos assim. Os judeus não eram humanos, então tinham que ser extirpados da face da terra. Os comunistas tinham que ser escravizados, os comunistas, né, os eslavos, que também não tinham a estatura de um ariano. E aos ocidentais, entre os quais os americanos, por exemplo, teriam que ser alfabetizados, aprender a ler só o bastante para não ser atropelado pelos carros dos arianos. Era essa. E essa coisa foi com uma propaganda massiva para o povo. O Hitler passou a responsabilizar os judeus alemães pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ou seja, já não bastava ter traído Jesus Cristo, tinha traído a Alemanha também e tal. E isso ali tornou o povo muito acessível, muito sensível para esse tipo de discurso, a ponto de a bestialidade dele não escandalizar o povo alemão naquele momento, né? Essa coisa. Então, quando a coisa é descoberta, quando a guerra acaba e aí chega de fato aos olhos da humanidade o nível terrorificante do que foi feito nos campos de concentração, foi que foram se dar conta da tragédia que tinham armado. Mas essa tragédia, quando chega a hora de valorar, a gente pode colocar ela no final da análise da valoração, porque existe responsabilidade ocidental, responsabilidade do Império Britânico, do Império Americano nesta jogada. Essa coisa não foi de graça para a Alemanha, né? Mas o que importa é o que a gente está tratando, judeus e palestinos. Então, naquele momento, naquela tragédia, os judeus que estavam na Europa sofreram muito, a perseguição foi brutal. O genocídio, muito parecido com o genocídio que agora fazem com os palestinos. Então, o que ocorreu? Mas o que eu quero lembrar, que eu quero chamar a atenção sobre esses eventos na Europa na Segunda Guerra Mundial, é porque ela permitiu aos judeus se organizar em batalhões e lutar como batalhão organizado dentro do exército aliado. Então, ao lado de britânicos, na região com os partisãos, né, com Tito, com os soviéticos. Então, os judeus criaram, vamos dizer assim, estruturas de exército para fazer o confronto lá na Europa. E fez. E também os árabes, e eles fizeram também na região da Península Arábica. Então, a parcela do enfrentamento da Alemanha, o brilhante general alemão Rommel, o Raposa do Deserto, com os Afrika Korps lá no norte da África, foram enfrentados por batalhões judeus, árabes e tal, né? Confronto lá. O marechal de campo britânico Montgomery, né? São figuras exponenciais desse movimento militar. Então, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: já no começo da organização dos kibbutz judeus, a criação da agência judaica e a migração do povo judeu de volta para
para a Palestina, a organização da Haganah, com as agências, né, com a agência judaica, Império Britânico e tal. Quando organiza a Haganah, já organiza com uma certa estrutura, já vai ter, quando se transformar nas forças de defesa de Israel. Na hora que cria o Estado de Israel, vocês não precisam se surpreender com as vitórias militares que vão se apresentar nas chamadas guerras árabes israelenses. Né? Nós vamos chegar lá. Eu só estou chamando a atenção para esses batalhões específicos judeus organizados para lutar na guerra, é para demonstrar, quando cria o Estado de Israel, as guerras que foram travadas contra os árabes, embora façam uma propaganda medonha, não tem nada de excepcional dela. Os militares judeus que participaram, que organizaram as forças de defesa de Israel, nos primeiros momentos, nas defesas do Estado de Israel, eles eram todos experientes. Moshe Dayan, Isaac Rabin, quem mais? Os outros posteriores, depois passaram por essas experiências. O próprio Ariel Sharon, Menachem Begin, todos foram autoridades políticas de Israel. Eles tinham experiência, quer dizer, eles foram para o exército judeu, mas já tinha estatura de organização militar anterior e formação. Então, para a gente entender por que um Estado que é criado no dia seguinte, luta contra os exércitos, contra os países árabes em volta e espantosamente consegue algum sucesso militar. É para tentar para mim já tentar esclarecer, porque nós vamos tratar especificamente das situações de conflitos militares árabes israelenses, que foram vários, né? Mas eu só estou adiantando isso, é que a Segunda Guerra Mundial existia batalhões judeus organizados lutando ao lado dos exércitos aliados, tanto do lado ocidental da Europa quanto do lado oriental, né? No lado eslavo, como dizem, né? O lado polonês, russo, ucraniano e tal. Mas é fundamental a gente entender que o começo estava ali. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Quando termina, porque aí, depois da destruição da Alemanha pela segunda vez, praticamente o Império Britânico vai perdendo as estribeiras exatamente agora na Segunda Guerra, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Passa o império de mãe para filho, né? O Império Britânico passa seu prestígio, seu poder, sua organização, sua influência no mundo. A voz que o Império Britânico anteriormente tinha é repassada agora para o filhote deles. Quem é? O Império Americano do Norte, o Império Estadunidense. Então, nós temos aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, uma troca de titularidade. Só que é uma troca de pai para filho, não é um império como os outros casos, né, que um derrota o outro. Todos os outros impérios nós vimos que era fruto de derrotas militares ou sucessos militares. Já no caso do Império Britânico com o Império Americano, estadunidense, existe uma troca de poder, mas essa troca ela não se dá de forma violenta, é uma coisa de família. E tanto é uma coisa de família que os dois são alma gêmea, um defende o outro, ajuda o outro, estão amarrados um ao outro como irmãos siameses, eles não se desgarram. Não é isso? Então é uma coisa, é a primeira vez que isso ocorre na história do mundo ocidental. Os impérios morrer e o outro nascer nessas condições. Eu já afirmei isso em outras exposições minhas, né? Mas eu gostaria de deixar aqui mais ou menos a coisa assim. Termina a Segunda Guerra Mundial, existe uma estrutura militar judia que vai participar depois na construção da defesa do Estado Constituído de Israel, e também existe uma situação dramática de autoflagelação do Ocidente por conta da tragédia ocorrida com os judeus nos campos de concentração. Os famosos Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Dachau. Então, as descobertas nesses campos de concentração e a forma como o sacrifício judeu foi conduzido pelos nazistas, isso deixou traumatizada o mundo ocidental. O mundo ocidental não, o mundo todo, porque todo mundo se chateou, todo mundo
se sentiu com isso. As Nações Unidas, em 47, vai criar um Estado de Israel e vai criar um Estado palestino. Então a resolução da ONU que cria o Estado de Israel, cria um Estado palestino. É uma partilha da Palestina. Só que foi uma partilha muito injusta. Por quê? Porque a população da Palestina era 5 vezes a população judia. Houve vamos dizer assim, uma construção até fictícia populacional judia na Palestina. Mas mesmo assim a população palestina era 5 vezes mais. E quando a ONU resolveu dividir o território palestino, dividiu, olha aqui no mapa, vocês vão verificar aqui agora, terrenos descontínuos para a Palestina, era em torno de 45% a 55%, ou seja, deram a maior parte do território para os judeus e a menor parte do território da partilha não foi nem meio a meio, foi para os palestinos. Então, em torno de 45% para os palestinos, 55% de judeus. Disso aí, você tira o trecho, a cidade de Jerusalém, que ficou dividida, é uma cidade que ficou, vamos dizer assim, uma administração internacional, né? Era uma administração de fora, que seria um território neutro, né? Que não pertenceria para um povo especificamente. Eu digo um povo especificamente, ou judeu ou palestino, porque em Jerusalém também tinha os interesses cristãos. Então era uma cidade que interessava as 3 religiões monoteístas, e aí a ONU achou por bem manter um status de administração internacional na região de Jerusalém. Mas aí o que é fundamental que perceba, o que mais chateou os árabes foi que na partilha, além de ser menor, as piores áreas da Palestina foram entregues aos palestinos. E as melhores já tinham sido abocanhadas, apropriadas para os judeus, inclusive tomando no processo de esbulho propriamente dito. Então, a partilha que a ONU fez foi uma partilha muito injusta. E aí a Liga das Nações Árabes não aceitaram essa partilha. Vocês podem ver pelo mapa aí como é que foi isso. E a partir daí vai começar a desenrolar as lutas, né? Mas olha só, nós vamos ficando por aqui, que nós vamos, olha, ficamos na Assembleia da ONU, que cria o Estado palestino em 1947. No próximo capítulo, a gente começa a partir do momento que foi criado o Estado de Israel. Aí a fundação e o dia seguinte que começam os conflitos, propriamente dito, de forma militar, contra os árabes, não contra o palestino em si, propriamente. Só que toma as terras dos palestinos. É isso? Então vamos lá, eu vou mais uma vez chamar você a atenção para dar uma olhada nos nossos vídeos aí, ó, foram anteriormente publicados, e também clica no sininho para receber as notificações e clica e faz os seus comentários. Eu vou aproveitar para dizer a vocês que eu estou deixando de novo o W Pueblo com uma canção que a gente escolheu como tema desses nossos assuntos, das nossas análises. Então está sendo a discussão de um povo acabado, um povo sendo trucidado como esse povo da música do pueblo. Beleza? Então até a próxima. Obrigado. A fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, um canto chorando memórias de Antão, o sono chegando, existência efêmera, e o sol poente
a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra. Quem te desejar, descanse em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, o aqui jaz, Guarani Kaiowá. Lele, 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 papapararara, inde, lele, 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 tatatatarara, ye, lele, 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 papapararara, ye, lele, lele, paralalalala, a fonte secando e nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, o choro cantando e memórias de então, o sono chegando, existência efêmera e o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra. Vem te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, o aqui jaz, Guarani Kaiowá. Vim te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá.